Bom, nós vamos continuar a conversar sobre a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, vamos seguir o nosso eixo lógico aqui no quadro. Nós já vimos quem tem direito, nós já vimos qual é o evento, né, que desencadeia o direito, e nós vamos investigar agora o próximo passo. Tem carência para aposentadoria por tempo de contribuição? Tem. Tem uma carência de 180 contribuições, tá? E aí você tem que lembrar que se o segurado ingressou no regime geral até 24 de julho de 1991, a lei garante que ele tem o cumprimento de uma carência de transição. Carência que vai depender do ano do implemento das condições. Lembre-se que essa carência de transição termina em 2011, quando todos serão convocados a comprovar que, né, nesse momento aí, tenham 180 contribuições. 2010, 174 contribuições. 2009, 168 contribuições, tá? Por que se falar de carência num contexto de um benefício onde se exige 35 anos de tempo de contribuição, 30 anos ou 25 anos? Vejam, esse é o tempo exigido para o homem, para a mulher ou para o professor aqui e para a professora. Então aqui, com certeza, quando eu falo em carência de 180 contribuições, eu estou falando de um grupo de 15 vezes 12 contribuições que corresponderiam a 15 anos, não é? Ora, num benefício em que se exige um tempo de contribuição de 35, 30 e 25, obviamente que quem quer que tenha atingido aquele tempo terá 15 anos para provar a carência. Mas cuidado, no caso de empregados avulsos, tá? E dos CIs que prestam serviço à empresa, a carência ela é contada a partir do momento que o indivíduo começa a trabalhar. Então, do empregado, eu começo a contar a carência a partir da data da filiação. Por que esse tratamento nessas condições? É o seguinte, o empregador é que é responsável pelo desconto e pelo recolhimento da contribuição do seu empregado. Se ele faz ou não o recolhimento, isso não vai depender do empregado. Portanto, o empregado que não tem o poder de pagar a própria contribuição não deverá ser castigado se o patrão não cumprir conforme a lei. Então, um empregado que tem um patrão que todo mês desconta dele a contribuição e não recolhe, eu não vou ter preocupação para determinar o cômputo da carência se houve ou não o recolhimento. Isso é presumido feito pelo empregador e não se causará prejuízo para o empregado. Mas se eu estiver falando de um contribuinte individual, de um facultativo ou de um empregado doméstico, eu diria que no caso do empregado doméstico até existe um impasse, uma certa injustiça, mas enfim, é a lei. O que acontece é o seguinte, vamos tomar o caso de um CI. O CI só conta a carência a partir da primeira contribuição paga sem atraso. Então, às vezes acontece de alguém pagar um grande grupo de contribuições em atraso para contar como tempo de contribuição, mas porque os pagamentos foram efetuados em atraso, tá? Antes da data em que ele se inscreveu, você não poderá contar como carência, mas tão somente como tempo de contribuição. Deixa eu contar para vocês novamente a história do homem da caminhonete vermelha. Ele chega em frente da agência com a caminhonete lotada de papéis e diz o seguinte para o servidor que o atende: eu estou trabalhando faz 35 anos. Nunca me inscrevi na Previdência, nunca paguei contribuição. Mas agora eu trouxe toda essa papelada para provar que eu sempre trabalhei e eu quero, né, regularizar a minha situação. Então, se verifica toda a papelada dele, se verifica que efetivamente ele trabalha há 35 anos, ou seja, ele é filiado há 35 anos, mas somente agora veio se inscrever. Ele provando que exerceu a atividade,
ele pode pagar as contribuições, né? Não importa que seja, inclusive, em período já decadencial, se o CI quer contar essas contribuições para contar como tempo de contribuição, né? Ele vai pagar, não tem escapatória. Então, ele paga aqueles 35 anos que ele comprovou estar trabalhando. Ele vai se aposentar? Não vai, porque ele não tem carência. Ele pagou 35 anos, tudo atrasado, ele tem 35 anos de tempo de contribuição, mas a carência dele é zero. Porque como os pagamentos foram feitos em atraso e a carência só conta a partir da primeira paga sem atraso, eu não vou ter esses valores todos pagos de contribuição mês a mês considerados para compor a carência necessária de 180 contribuições. De acordo? Então vamos lá. Eu tenho aqui, tá, uma situação onde carência de 180 contribuições nem sempre vai ser contada da mesma forma que eu conto esse período de tempo de contribuição. Então, acontece de muitas vezes a pessoa pagar contribuições em atraso, mas aqueles valores não poderem ser incluídos como carência cumprida, tá? Então, vamos lá. Eu tenho ainda, tá? Nós já vimos a questão do quem, vamos relembrar aqui. Quem tem direito. Já vimos a questão do evento. Já vimos a questão da carência. E aí nós temos que preocupar com o início do pagamento. E eu digo a vocês que o início acompanha idem aposentadoria por idade. Como é idem aposentadoria por idade? Vamos só relembrar aqui. No caso de acontecer um desligamento por parte de um empregado, ele tem que ter o cuidado de requerer o seu benefício até o 90º dia contado do afastamento. Porque se ele consegue requerer até o 90º dia, retroage o pagamento ao primeiro dia de afastamento. Agora, se ele, desligado do seu emprego, vem a requerer a sua aposentadoria a partir do 91º dia do afastamento, né? Ele vai receber a partir da data do requerimento, dali para frente. Nos demais casos, empregados que não solicitam desligamento da empresa, aqueles que sequer têm emprego para se afastar, a aposentadoria por tempo de contribuição será devida a partir da data do requerimento, ok? Então, vamos voltar para cá. Início já vimos, agora nós vamos trabalhar com o passo seguinte, que é o cálculo. Como é que se calcula uma aposentadoria por tempo de contribuição? Então, perguntas. Se usa o SB? Se usa o fator? Como se calcula a renda desse benefício? Tá? Então, aqui vejam só. Usa, sim, o salário de benefício. Usa fator? Olha o tamanho do sim. Sim, por quê? Porque o fator foi criado exatamente para ser aplicado no cálculo desse benefício. Significa que o salário de benefício será a média vezes o fator sempre. Aqui não tem a opção de eu calcular fazendo, né, apenas a média para obter o salário de benefício. E quanto é a renda? A renda será resultante da aplicação de um percentual de 100% sobre o salário de benefício. Então, vamos falar um pouquinho desse cálculo aqui. Então, aqui lembra o salário de contribuição é usado para calcular o salário de benefício que, mediante a aplicação de alguns percentuais previstos na legislação, nos permite aí chegar na renda, né? Então, a renda corresponde aqui a um percentual do salário de benefício. E nós sabemos que o salário de benefício é a média ou é a média vezes o fator, não é isso? Tá? Neste caso da aposentadoria por tempo de contribuição, eu não tenho essa hipótese só da média. Eu sempre usarei a média vezes o fator. Então, eu vou fazer a média, tendo em vista o quê? Todos os salários de contribuição relativos a toda a vida laboral. Eu vejo quais são esses salários e escolho 80% correspondentes aos maiores salários. E que é este fator? O fator é resultante deste cálculo. Eu vou multiplicar tempo de contribuição por A, divido pela expectativa de sobrevida e multiplico ainda por isso daqui. É isso? Tá? Então, nós temos aí o cálculo do fator.
eu vou utilizar o tempo de contribuição, multiplico por A, que é fixo, A sempre corresponderá a 0,31 ou 31%, e é um valor correspondente ao percentual contributivo aplicado sobre o salário de contribuição do trabalhador enquanto ele estava em atividade. Então, eu multiplico o tempo de contribuição vezes o 0,31, que é o correspondente à contribuição efetuada por esse trabalhador durante seu período laboral todo, e divido pela expectativa de sobrevida, que nos é fornecida pela tábua de mortalidade do IBGE para ambos os sexos, tá certo? Então, o fator é dependente de tempo de contribuição e de idade do trabalhador. Quanto mais ele contribui, quanto mais velho ele vem para se aposentar, ele vai ter um fator mais favorável aí para ser aplicado na média. E, por fim, nós temos que investigar aqui a cessação, tá? Aliás, não vamos ser preguiçosos, vamos fazer o nosso eixo para a gente nunca esquecer o que tem de relevante para a gente, né, trabalhar aqui com benefício, tá? Então, lembram? Lá vou eu de novo. Opa! Nós já sabemos quem tem direito, nós já sabemos qual é o evento que desencadeia o direito, nós já sabemos que tem carência de 180 contribuições, em algum caso, né? Alguns casos, carência de transição. Nós já sabemos quando se inicia o pagamento do benefício, nós já sabemos como se calcula, usando o SB, aplicando sempre, né, o fator na média para chegar no SB. E aí nós vamos investigar a cessação. Quando é que cessa esse benefício? Mais uma vez, temos aqui um benefício vitalício, que só cessa pelo óbito, de acordo? Então, aí concluímos, né, as nossas informações sobre a aposentadoria por tempo de contribuição. Lembrando sempre que nós estamos aqui dando noções de benefícios e teremos adiante um curso que vai ser especificamente sobre benefícios, inclusive direcionado para os concursos do INSS, analista técnico e médico perito. Então, até a nossa próxima aula, quando estaremos conversando sobre o auxílio acidente. Até lá!